Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática da semana. Hoje conversaremos sobre multiplicação de números inteiros e propriedades da multiplicação de números inteiros. Para que a gente possa conversar sobre multiplicação de números inteiros, precisamos recordar a nossa regra de sinais. Então, dizendo com a professora, mais com mais, mais, menos com menos, mais e menos, menos, menos e mais, menos. Sinais iguais será sempre positivo, sinais diferentes será sempre negativo. E quando é que a gente usava ou usa ou usará essa regra de sinais? Para eliminar parênteses, colchetes e chaves até a semana passada. A partir desta semana, na multiplicação e na semana seguinte na divisão também. Então não esqueçam, usaremos a regra de sinais nestas situações. Queridos, na nossa multiplicação de números inteiros, como nós acabamos de ver, será necessário aplicar a nossa regra de sinais. Então, a prof colocou aqui para vocês, multiplicação de números inteiros, regrinha, como é que a gente vai resolver? Vocês vão repetir o bordão com a professora. Número com número, sinal com sinal. Número com número, sinal com sinal. Número com número, sinal com sinal. Usando então a nossa regrinha, lá vamos nós. 6 vezes 4. 6 positivo vezes 4 positivo. Número com número, sinal com sinal. 6 vezes 4, 24. Mais com mais, mais. Relembrando com a prof, quando é que eu uso regra de sinais? Para eliminar parênteses, colchetes, chaves, na multiplicação e futuramente na divisão. Então aqui, nós podemos dizer que nós utilizamos a regra de sinais, porque nós estamos fazendo uma multiplicação de números inteiros. Seguindo o exemplo, 6 positivo vezes 4 negativo. Número com número, sinal com sinal. 6 vezes 4, 24. Mais com menos, menos. Próximo exemplo, 6 negativo vezes 4 negativo. Faço número com número, sinal com sinal. 6 vezes 4, 24. Menos com menos, mais. Lembrem com a prof, sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Sinais diferentes, o resultado é sempre negativo na multiplicação. Aqui, 3 negativo vezes 9. Lembrem, o sinal de mais é facultativo, não registrei. Esse 9 é positivo. Faço número com número, sinal com sinal. 3 vezes 9, 27. Menos com mais, menos. Número com número, sinal com sinal. Agora aqui, 15 negativo vezes 0. Todo número vezes 0 é igual a 0. Faço regra de sinais, professora? Não. Lembram? A gente falava na sala de aula que o nosso zero era o divisor de águas, separava positivos de negativos. Justamente, zero é nulo, ele não tem sinal. Então, 15 negativo vezes zero é igual a zero. Vocês me perguntariam, bom, quando eu tenho dois números sendo multiplicados, tranquilo, sem dúvidas, mas e quando nós tivermos mais que dois números, professora, como faremos? Da mesma forma, número com número, sinal com sinal, na ordem que eles vão aparecendo. Então aqui eu coloco a seguinte expressão para vocês. 3 vezes menos 1 vezes 5 positivo vezes 2 negativo. Multiplicaremos número com número e sinal com sinal. 3 vezes 1, 3. O resultado vezes 5. 3 vezes 5, 15. O resultado vezes 2. 15 vezes 2, 30. Fizemos número com número, agora vamos para a regra de sinais. Quando não tem sinal, ele é positivo. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Número com número, sinal com sinal. Vamos para a próxima expressão. 6 negativo vezes 2 negativo vezes 10 negativo vezes 9 negativo vezes 2 negativo. Todos são negativos. Como faremos? Número com número, sinal com sinal. Como essa é uma expressãozinha maior, a gente pode até anotando o resultado das multiplicações. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 10, 120. 120 vezes 9, 1080. 1080 vezes 2, 2160. Agora vamos
vamos para a regra de sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Bom, eu ainda poderia utilizar aquela descoberta de vocês em sala de aula, onde vocês me diziam, prof, quando a quantidade de números negativos que aparece numa expressão aqui de multiplicação for par, o resultado será positivo. Como quando o número de vezes que o sinal negativo aparecer numa expressão de multiplicação for ímpar, o resultado será negativo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes apareceu o sinal negativo? 5 vezes. O resultado desta multiplicação, vejam bem, é na multiplicação, será negativo. Ok? Lá na multiplicação de números inteiros, nós podemos utilizar a linguagem matemática para representar algumas multiplicações. Então, sempre que nós pedirmos o dobro de um número, nós estamos representando uma multiplicação vezes 2, ou 2 vezes o número. O dobro é 2 vezes o número. O triplo seria 3 vezes o número. O quádruplo, queridos, 4 vezes o número. O quíntuplo, 5 vezes o número. O sextuplo, 6 vezes o número. E assim por diante, verdade? Então, se eu pedisse para vocês, sétimo, eu quero o dobro de 4, vocês me responderiam 2 vezes 4, 8. Se eu pedisse sétimo, eu quero o triplo de menos 6, vocês fariam número com número, sinal com sinal. 3 vezes 6, 18, mais com menos, menos. Se eu pedisse o quíntuplo de 2 negativo, 5 vezes 2 negativo, 5 vezes 2, 10, mais com menos, menos. Nós podemos utilizar também as nossas multiplicações de números inteiros para formar sequências numéricas. Então, nós temos que descobrir qual é a regrinha de formação, qual a lei de formação de uma sequência numérica, pensando em multiplicação. Então, aqui eu trago para vocês a sequência. 2, 4, 8, 16. Se vocês observarem um pouquinho, vocês vão ver que essa sequência é crescente, vai aumentando, e que os números vão dobrando. Verdade? A gente acabou de falar sobre isso. O dobro. Então, eu posso dizer que eu multipliquei cada elemento da minha sequência por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, vocês acabaram de descobrir qual é a regra, qual é a lei de formação dessa sequência numérica. É uma multiplicação por 2, ou cada termo da sequência é dobrado para eu achar o próximo termo da sequência. Desta forma, eu peço que vocês me ajudem a achar os próximos dois. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Regrinha. Os números foram multiplicados por 2. Multiplicados por 2. Ou, se vocês quiserem, dobraram. São sinônimos. Trago de novo outra regrinha. Menos 4, menos 8, menos 16, menos 32. Essa é uma sequência numérica decrescente, ela vai diminuindo, lembra? Quanto mais longe do zero o número negativo está, menor ele é. Então, essa é uma sequência decrescente. Porém, eu também tenho o dobro. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, eu também posso dizer que nesta sequência os números foram multiplicados por 2. Então, se eu pedisse, gente, quais são os próximos dois termos desta sequência? Vocês me diriam 32 negativo vezes 2, 64, regra de sinais, menos com mais, menos. 64 vezes 2, 128, menos com mais, menos. Multiplicamos número com número, sinal com sinal. Então, regrinha aqui, posso dizer novamente que os números foram multiplicados
multiplicados por 2. Agora, gente, na próxima sequência eu tenho 4 negativo, 8 positivo, 16 negativo, 32 positivo. Não posso dizer que eu tenho uma sequência crescente ou decrescente, ela vai alternando, hora positiva, hora negativa. Então aqui eu peço que vocês olhem com muito carinho e bastante cuidado. Qual seria a regra de formação da sequência agora? Se vocês olharem o número sem sinal, eu ainda consigo observar que eles estão dobrando. De 4 para 8, 8, 16, de 16 para 32. Opa! Então vocês já perceberam que houve uma multiplicação aqui por 2. Agora a gente tem o problema do sinal. Ora o sinal é positivo, ora negativo. Por quanto eu teria que multiplicar menos 4 para dar 8 positivo? Por 2 negativo. Por quê? 4 vezes 2, 8, menos com menos, mais. 8 positivo vezes 2 negativo, 8 vezes 2, 16, mais com menos, menos. 16 negativo vezes 2 negativo, 16 vezes 2, 32, menos com menos, mais. Então vejam, vocês descobriram a regra novamente de formação dessa sequência. Ela foi multiplicada agora por 2 negativo. Então 32 positivo vezes 2 negativo, isso dará 64 negativo, mais com menos, menos. 64 negativo vezes 2 negativo, 128, menos com menos, mais. Regrinha de formação dessa sequência numérica, então. Os termos da sequência foram multiplicados por menos 2. Então fica a nossa observação, queridos. Quando na minha sequência eu tiver uma alternância de sinais, vejam se a regrinha de formação não contém um número negativo. Assim como nós vimos que existem propriedades da adição de números inteiros, existem também propriedades da multiplicação dos números inteiros. Então vamos lá. A primeira propriedade que a prof apresenta para vocês é a propriedade comutativa. Vamos lembrar o que significava essa palavrinha? Comutar, trocar de lugar. Ao trocarmos dois números de lugar, o resultado, o produto da nossa multiplicação não se altera. Então aqui eu trago para vocês 9 negativo vezes 5 e 5 vezes 9 negativo. Bom, vejamos se o resultado de fato é o mesmo e se vale a propriedade comutativa. Multiplico número com número, sinal com sinal, não esqueçam. 9 vezes 5, 45, menos com mais, menos. Resultado então de 9 negativo vezes 5, 45 negativo, embaixo. 5 vezes 9 negativo, número com número, sinal com sinal. 5 vezes 9, 45, mais, lembrem, sinal de mais é facultativo, mais com menos, menos. Resultados iguais. Vale então a propriedade comutativa que a gente popularmente vai usar na nossa sala de aula, né? Ou virtualmente ou presencialmente. Assim, a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem que eu multiplico os números não altera o meu resultado da multiplicação. Essa, então, é a propriedade comutativa da multiplicação. Na sequência, a gente tem a propriedade associativa. Resgatando na memória de vocês, a gente associava quaisquer dois números e o resultado não mudava. Será que essa propriedade vale aqui na associativa da multiplicação? Vejamos. A proposta é: se nós associarmos quaisquer dois números, ou os dois primeiros, ou os dois últimos, o resultado da nossa expressão não vai se alterar. Vamos testar. Quando eu coloco colchetes, seria uma expressão numérica aqui, com multiplicações de números inteiros. Eu vou resolver primeiro o que está dentro do colchetes. Então, eu vou fazer número com número, sinal com sinal. 8 vezes 3, 24. Menos com menos, mais. Isso ainda vezes o 10 negativo que está aqui. Mais uma vez eu multiplico número com número, sinal com sinal. Mais com menos, menos 24 vezes 10, 240.
Então, o resultado da primeira continha é 240. Vejamos se será o mesmo valor da segunda ao associarmos os dois últimos números. Lembrem, quando eu coloco um colchetes, isso significa que eu vou resolver primeiro o que está dentro do colchetes. Então, repetindo, menos 8 vezes número com número, sinal com sinal. 3 vezes 10, 30, menos com menos, mais. Então, o resultado dentro do colchetes deu 30 positivo. Agora, eu vou multiplicar os dois números que restaram. Número com número, sinal com sinal. Menos com mais, menos. 8 vezes 30, 240. Resultados iguais. Logo, vale a propriedade associativa na multiplicação de números inteiros. Ao associarmos quaisquer dois elementos, o resultado final permanece o mesmo. Elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação seria aquele número que, ao multiplicarmos qualquer valor, não iria alterar o valor do número multiplicado. Prof, não entendi, devagar. Elemento neutro é aquele número que, ao multiplicarmos um número inteiro por ele, o resultado permanece sendo o número inteiro. Exemplo: 25 positivo vezes 1. 25 vezes 1, 25. Regra de sinais. Mais com mais, mais. Gente, eu tinha 25 vezes 1. O resultado deu 25. Mudou o valor deste número? Não. Então, eu posso dizer que o 1 positivo é o elemento neutro da multiplicação. Eu costumo dizer para os alunos que 1 multiplicado por qualquer coisa é sempre qualquer coisa. Então, 1 multiplicado por um número é sempre ele mesmo. 1 positivo vezes 4 negativo. 1 vezes 4, 4. Mais com menos, menos. Vejam, mais uma vez, 1 multiplicado por 4 negativo, o resultado deu 4 negativo. Elemento neutro. Ao multiplicarmos um número qualquer por 1, o resultado é sempre este número qualquer. O 1, então, não altera o valor da multiplicação. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Se eu colocasse para vocês essa expressão numérica na frente de vocês, vocês resolveriam assim para a professora Raquel. Primeiro o que está entre parênteses e depois a multiplicação. Verdade? Sim. Essa é a forma que nós aprendemos, aplicamos desde o sexto junto, sétimo. Bom, hoje a gente apresenta uma propriedade chamada distributiva. Eu vou distribuir a multiplicação para todo mundo que está dentro do parênteses e o resultado vai continuar o mesmo. O 2 vai multiplicar o 7 e o 2 vai multiplicar o 10. Nós estamos distribuindo a multiplicação do 2 para todo mundo dentro do parênteses. Então, nós vamos ter 2 vezes 7 mais 2 vezes 10. Nós distribuímos a multiplicação do 2 para todo mundo. E agora, prof, quem é que eu resolvo? Multiplicação é mais importante que a adição. 2 vezes 7, 14. Mais 2 vezes 10, 20. 14 mais 20, 34. Eu tenho aqueles alunos que estão assistindo o vídeo e estão dizendo, prof, eu prefiro fazer 7 mais 10, 17, 17 vezes 2, 34. Eu achei o 34 mais rápido, perfeito. Mas lembrem, a professora agora está mostrando para vocês uma propriedade matemática, onde, ao distribuirmos a multiplicação para todo mundo que está dentro do parênteses, o resultado permanece o mesmo, ele não muda se nós tivéssemos resolvido primeiro o parênteses e depois multiplicado. Isso é propriedade matemática. Uma outra forma de fazer a mesma continha. Aí vocês vão dizer, mas de novo, prof, para que eu vou apresentar um jeito tão complicado se era muito mais simples eu ter somado para depois multiplicar? Lembrem, nós estamos preparando o nosso terreno no 7º ano para entrar na parte algébrica da matemática, onde a gente troca números por letras. E lá, essa propriedade distributiva vai ser muito importante e utilizada. Por isso a gente começa aplicando e aprendendo agora, com números, onde é fácil vocês tirarem a prova real se vocês acertaram ou não. Então lembrem, propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, eu vou distribuir a multiplicação para todo mundo.
Popularmente, a gente pode dizer que seria a propriedade do chuveirinho, todo mundo sai molhado. O 2 tem que ser distribuído para todo mundo que está dentro do parênteses, ó, todo mundo ganha o 2. A mesma coisa nesse segundo exemplo, eu tenho menos 6 vezes 8 negativo menos 2 positivo. Mais uma vez, eu vou ter que distribuir a multiplicação desse 6 negativo para quem está aqui dentro. A gente pode dar uma melhoradinha nesse parênteses, se vocês quiserem. Ou eu posso aplicar direto a multiplicação, a distributiva da multiplicação em relação às continhas dadas. Então, nós teríamos menos 6 vezes menos 8. Lembrem, o 6 negativo tem que ser distribuído para todo mundo que está dentro do colchetes, propriedade distributiva ou do chuveirinho, se assim quiserem. Menos 6 negativo vezes 2 positivo. Multiplicação é mais importante que subtração, então lá vamos nós. Número com número, sinal com sinal, 6 vezes 8, 48, menos com menos, mais. Menos. Sinalzinho que está ali no meio continua aqui. 6 vezes 2, 12, menos com mais, menos. Agora, queridos, para eu poder achar o resultado da minha expressão, eu preciso eliminar parênteses. E nessa situação, então, vou usar regra de sinais para eliminar parênteses, colchetes, chaves na multiplicação e futuramente na divisão. Então, aqui, para eliminar parênteses, nós vamos para a regra de sinais. 48, o sinal de mais é facultativo, menos com menos, mais 12. 48 mais 12, 60. Para praticarmos tudo isso que conversamos na aula de hoje, gostaria que vocês lessem e fizessem as atividades da apostila da página 7 à página 15, no caderno de atividades da página 6 até a página 9. Qualquer dúvida estou à disposição no grupo de vocês durante a semana ou pelo mentor.